Oiê, hoje a gente vai falar sobre a família dos retinoides, isso mesmo, não somente sobre o retinol, ou retinal, ou ácido retinóico, a gente vai falar sobre todos eles, para você entender de uma vez por todas como que isso funciona, qual que você deveria estar usando na sua pele, qual você deveria talvez esperar um pouquinho mais para usar. Se você tá com a acne muito inflamada, vale a pena utilizar ácido retinóico, tretinoína, dapaleno, ou se você tá com a acne controlada, vale a pena utilizar ácido retinóico? Porque eu vejo muita gente começando a utilizar a tretinoína do nada, e aí até mesmo quem nunca teve acne passa a ter, porque a gente teve essa promessa de que a tretinoína vai deixar a nossa pele perfeita, sem manchas, sem rugas, sem poros, é o filtro da vida real. Então vamos falar sobre isso, vamos entender o que realmente acontece na nossa pele quando a gente usa esses produtos, esses ativos, e qual a diferença entre cada um deles. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever agora, por favor. A gente tá quase chegando aos 100 mil inscritos aqui no canal e eu tenho certeza, eu sei, porque eu vejo nas estatísticas do canal, que a maioria das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritas. Então talvez você vê sempre meu vídeo aí na sua For You, na sua homepage, e não é inscrito no meu canal. Então, por favor, se inscreva. A gente quer muito atingir esse objetivo até o fim do ano. Vamos tentar ser positivos aqui, né? Otimistas, que eu vou chegar lá. E se você já é inscrita ou já é inscrito aqui no canal, deixa seu like agora no começo do vídeo, que isso me ajuda bastante também para que o YouTube recomende mais vezes meu vídeo e a gente tenha mais gente assistindo, né, gente? Muito obrigada pela sua ajuda e não se esquece. Se inscreve, deixa seu like e vamos pro vídeo. Eu quero falar pra vocês aqui também que eu pesquisei muito antes de fazer esse vídeo e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu quero fazer um vídeo que dê pra entender, que seja bem explicado e talvez sem tantos termos técnicos, científicos. Não que isso não importe, isso importa muito, mas eu queria fazer um vídeo mais introdutório ao assunto, de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais resumida também, porque tem bastante coisa para falar sobre os retinoides, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa de uma introdução mais leve, assim, sabe? Porque se eu fizer um vídeo enorme de 40, 50 minutos explicando tintim por tintim o que cada um faz na pele, como funciona, as classificações, as diferentes concentrações, eu não sei quem vai ficar aqui assistindo. Nem eu assistiria. Na verdade, eu assistiria, porque eu assisti muito vídeo, eu li muito artigo pra falar sobre isso. E antes mesmo de começar a aplicar na minha pele o retinol, eu também pesquisei bastante. Então, hoje a gente vai falar sobre a família dos retinoides, a classificação que existe, os diferentes tipos de moléculas. E aí, nos próximos vídeos sobre o assunto, a gente pode ir esclarecendo mais dúvidas pontuais e falando mais especificamente sobre a tretinoína, sobre o adapaleno, sobre o retinol, sobre o retinal, sobre os ésteres de retinol, sobre o bakuchiol, tem muita coisa para falar de verdade. Então, chegou no fim do vídeo, ficou com dúvida? Deixa nos comentários, porque aí eu sei o que vocês têm mais dúvida e aí eu posso fazer os próximos vídeos, ok? Vamos lá, família dos retinoides. Primeiramente, o que a gente vai entender? O que são os retinoides? São ativos derivados da vitamina A. Todos eles são derivados da vitamina A, são moléculas diferentes e também, por serem moléculas diferentes, eles vão ter um mecanismo de ação um pouquinho diferente na nossa pele e no nosso organismo. Vamos começar pelo chefão dessa família, que é a isotretinoína, que a gente também conhece por Roacutan. Se você já viu todo o conteúdo sobre Roacutan aqui no canal, você sabe como ele atua de dentro para fora na nossa pele. Ele inibe a produção de óleo pelas glândulas sebáceas. Por isso que a nossa pele, nosso cabelo, nossas articulações, olho, boca, tudo fica super seco. Porque seu corpo para de produzir sebo, para de produzir óleo. E a gente já sabe, você que maratonou os vídeos da jornada da sua pele também sabe. Então, tomando a vitamina A oral, que é a isotretinoína, a gente vai ter essa produção de oleosidade assim parada. A glândula para de produzir óleo pelo tempo que a gente toma o medicamento e é por isso que a gente para de ter acne, para de ter inflamação. Não tem óleo, não tem acne, apesar de ter bactéria ainda. Mas isso é outra história. A bactéria também não sobrevive, que eu saiba, enfim. Depois que a gente para de tomar Roacutan, a acne pode voltar. E aí é interessante, pra acne não voltar, o seu médico te receitar um ácido retinóico.
que a gente vai chamar essa família. Existe vários ácidos retinóicos, tá? Então o chefão lá em cima, isotretinoína, e ácido retinóico lá embaixo, com 4 tipos diferentes que a gente tem hoje em dia. Vou deixar o nome de todos aqui na tela para vocês. Mas a gente vai falar mais sobre a tretinoína, o adapaleno e o trifaroteno, tá? Tretinoína e adapaleno a gente já conhece bastante, né? A gente já falou bastante sobre o Epiduo, a gente conhece a tretinoína como Vitacid, todo mundo quer usar na pele, o TikTok prometeu pra gente que é isso que vai deixar a nossa pele perfeita, mas a gente tem que lembrar que todos esses ativos são medicamentos. E por serem medicamentos, eles têm efeitos colaterais que podem ser graves se você tá grávida, se você é lactante, se você tem algum problema no sangue, no fígado, porque esses ativos podem chegar a ser absorvidos na corrente sanguínea, sim. A tretinoína é a primeira geração de ácido retinóico e ela realmente foi inventada para isso, para tratar a acne. E ela trata a acne reorganizando essas células da nossa pele e fazendo essa renovação celular ser um pouco mais acelerada na nossa pele. Você lembra quando a gente falou da barreira protetora da pele, do extrato córneo, das células mortas, dos tijolinhos da pele? Essa é a barreira protetora da pele e ela é extremamente importante para manter a saúde da nossa pele. Quando a gente tem acne, geralmente tem alguma coisa errada com essa barreira e também tem um acúmulo de células mortas na nossa pele, porque a pele não está funcionando direito. O que o ácido retinóico ele faz? Ir soltando mais rapidamente essas células mortas, essas camadinhas da pele. Então imagina que aquela camada de tijolinhos que a gente tem na verdade muitas camadas de células mortas. A gente tem de 15 a 20 camadas de células mortas na superfície da nossa pele. É uma coisa microscópica, tá, gente? E aí com a pomadinha a gente vai removendo aos poucos essas camadas. O ácido retinóico vai se ligando a receptores na nossa pele de ácido retinóico e vai reorganizando essas células para elas funcionarem mais bonitinho, mais direitinho, mais saudável. O adapaleno é um tipo de ácido retinóico de terceira geração. Então ele foi inventado depois da tretinoína e ele se conecta a receptores diferentes na nossa pele. Receptores que têm mais a ver com a formação de acne. No fim das contas, de todos os estudos que existem e já fizeram comparando os dois tipos de ativos, né, a tretinoína e o adapaleno, foi constatado que talvez o adapaleno ele tenha efeitos colaterais um pouco menores do que a tretinoína. Ele é um pouco mais gentil com a pele, mas quem já usou sabe que de gentil nenhum dos dois tem nada e pode ser extremamente agressivo para a pele, principalmente no começo. E aí, pelo adapaleno ser mais receptivo nos receptores que lidam mais com a acne na nossa pele, por assim dizer, ele vai atacar a acne um pouquinho mais rápido que a tretinoína, mas é uma diferença mínima. Então pode ser que depois do seu tratamento com Roacutan, por exemplo, o seu médico te passe uma tretinoína ou um adapaleno, ou que você não tome Roacutan, você vai direto no tratamento com o adapaleno. E a gente acaba tendo o adapaleno ligado ao peróxido de benzoíla, porque o peróxido de benzoíla tem essa ação anti-inflamatória um pouco mais rápida do que o ácido retinóico, e é por isso que é legal ter os dois juntos. Só que por outro lado, a tretinoína, que é um ácido retinóico de primeira geração, ela não combina com o peróxido de benzoíla. Então, o adapaleno também foi inventado por conta disso, para ele ser mais combinável com outros ativos, principalmente com o peróxido de benzoíla, para ser um tratamento mais potente para acne. E aí a gente tem um ácido retinóico de quarta geração, que se chama trifaroteno, que também é um medicamento para acne. E a diferença entre a tretinoína e a adapaleno é que o trifaroteno ele foi testado e aprovado para ser usado em outras áreas do corpo, como o peito e o torso. Lembrando que por serem medicamentos que podem cair na nossa corrente sanguínea, nem a tretinoína nem o adapaleno é recomendável que você use em outras partes do corpo. Tá? Ele foi feito para isso, ele consegue penetrar um pouco melhor na pele também, porque a pele do corpo é um pouco mais grossa, por assim dizer, do que a pele do rosto. Então ele foi feito para isso. Ficou claro até aqui qual é o chefão, a isotretinoína, e o que é ácido retinóico? Porque é muito importante entender essa parte para entender da onde saiu o retinal, o retinol e os ésteres de retinol. Então, se não ficou claro, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te explicar de uma maneira diferente. É um assunto um pouquinho complicado, mas vale a pena entender.
Por quê? Quando a gente fala de tratamento da acne, a gente tá falando ali do chefão e dos filhos dele. Esses são medicamentos muito interessantes e uma das melhores opções pra gente tratar realmente a nossa acne. E geralmente é receitado algum deles para tratar a acne. Mas depois que a sua acne tá controlada, você tem uma espinha ou outra, que nem eu, assim, de vez em quando aparece uma espinha ou outra. Será que é interessante você passar a usar tretinoína ou adapaleno numa pele que tá bem calminha, sabendo que a gente tem os efeitos colaterais de descamação da pele, ressecar a pele, causar mais acne nesse começo por conta da renovação celular? Eu, particularmente, acho que é um pouco arriscado e também, não que eu seja contra o uso de medicamentos, assim, sem um tempo determinado para acabar, principalmente quando se trata de medicamento tópico. Eu acho que para muita gente funciona. A gente vê muitos relatos de mulheres que usam há 20 anos tretinoína na pele e não tem nenhum problema e tem a pele realmente bem cuidada, envelheceram bem, né, por assim dizer. Mas quando a gente trata de uma pele mais sensível, fica sensibilizada mais facilmente, que é propensa a ter acne por conta de qualquer motivo, eu acho que fica mais difícil introduzir uma tretinoína, uma adapaleno depois da acne controlada, sem grandes problemas. E é por isso que eu acho mais interessante a gente começar pelas outras moléculas. Vamos começar falando sobre o retinal, com A, tá? Eu acho que recentemente você deve ter ouvido falar que uma marca brasileira, a Creamy, lançou um retinal. É o primeiro retinal brasileiro, do mercado brasileiro, se eu não me engano. Eu acho que existe de outras marcas, tá? E o retinal, ele nada mais é do que uma molécula modificada do ácido retinóico. Então, o que acontece quando a gente aplica o retinal na pele? Lembra daqueles receptores de ácido retinóico na nossa pele? Primeiro, a pele vai receber esse retinal e transformar ele em ácido retinóico. Então ele tem que passar por uma transformação química. E aí, quando ele é transformado em ácido retinóico na nossa pele, ele finalmente pode se conectar a esses receptores e fazer todo aquele trabalho que a gente já sabe do ácido retinóico, de renovação celular, de estimular o colágeno, de reorganizar as nossas células, de controlar a oleosidade. Esse é o papel do retinal. E a gente só vai passar por essa transformação na pele uma vez. Então, ele é mais efetivo do que o retinol. O retinol é outra molécula modificada do ácido retinóico que precisamente vai precisar passar por duas transformações na nossa pele. Vai se transformar de retinol para retinal e de retinal para ácido retinóico, e aí então ele pode se conectar a esses receptores e fazer o trabalho do ácido retinóico. E aí a gente tem mais um lá embaixo, que é o éster de retinol. E o éster de retinol, ele vai então passar a ser retinol, depois retinal e depois ácido retinóico. E aí, então, passar a se conectar com esses receptores e fazer o trabalho do ácido retinóico na nossa pele. Deu pra entender essa diferença? Então, o que tá lá embaixo não quer dizer que ele vai ser menos efetivo do que o tá lá em cima, mas ele tem uma ação mais lenta. Então, a longo prazo, você vai ver resultados, mas vai demorar um pouco mais do que o que tá lá em cima. E, por outro lado, o que tá lá em cima, ele vai ter muito mais ações negativas na sua pele do que o que tá lá embaixo. Ou seja, ele vai irritar mais a sua pele, ele vai inflamar um pouco mais a sua pele, ele vai acelerar mais rápido essa renovação celular, e é por isso que às vezes a gente estoura em espinhas. Dos dois lados a gente vai ter prós e contras. Lá em cima a gente vai ter efeitos colaterais que podem chegar a ser graves, que pode dar um certo desespero, principalmente no começo. E é mais fácil a gente acabar danificando a barreira protetora da pele do que realmente ajudando. E o que tá lá embaixo, ele vai ter uma ação mais lenta. Então, o que tá lá embaixo não é interessante para tratar a acne, atacar a acne quando a gente tá com muita acne inflamada. Mas talvez ele seja interessante para ir ajudando a nossa pele a melhorar constantemente, ao mesmo tempo que evita que saia muito mais espinha na nossa pele. Se você tá acompanhando o meu diário do retinol aqui nos shorts e lá nos reels do Instagram, você deve ter notado que no começo eu também tive uma piora da acne. Não foi uma piora muito grande, tá, gente? É lógico que eu acho que a partir de um certo momento a gente começa a se desesperar com qualquer brotezinho de espinhas na nossa pele depois de estar controlada por tanto tempo. Mas não foi uma coisa desesperadora, que nem eu já postei aqui no canal pra vocês, minha pele em estados assim horríveis. Não é isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa consciência de começar aos poucos, de construir essa frequência, começar uma vez por semana, depois duas, depois três.
3. É um processo bem lento. Porque o que acontece? Durante esse processo de implementação do retinol na nossa pele, a gente vai ter o que a gente chama de retinização da pele, que nada mais é que a pele se acostumando ao retinol, as células se reorganizando. É assim que eu gosto de entender o retinol e o ácido retinóico, enfim, as células se reorganizando na nossa pele e tentando trabalhar ali mais direitinho, entendeu? A gente ajuda elas a fazerem a função delas de uma maneira mais otimizada, por assim dizer. Então esse processo de retinização, ele pode demorar algumas semanas e até um mês, 2, pra gente começar a realmente ver uma diferença, ver a pele se acalmando. Então é normal que você tenha um pouco mais de inflamação na pele, que você tenha um pouco mais de espinhas, mas não é normal que a sua pele fique quente, que a sua pele fique repuxando, que a sua pele fique com muita acne, muito inflamada. Isso não é normal e quer dizer então que aconteceu alguma coisa aí que danificou a barreira protetora da sua pele. Eu espero que tenha ficado claro essa parte de que os medicamentos lá em cima, né, a isotretinoína e os ácidos retinóicos, eles são medicamentos por esse motivo. A gente usa quando a gente está muito necessitada de um tratamento medicamentoso para nossa acne. E os que estão aqui embaixo, que são os ésteres do retinol até o retinal, eles são cosméticos. Então não necessariamente eles vão tratar a acne. Eles irão ajudar a pele acnéica a ter menos acne, mas não são tratamento da acne. Lembrando, gente, que se a sua pele tá super inflamada, muitas espinhas, muita acne, você não sabe por onde começar, comece sempre se consultando com um dermatologista e não se automedique, nem mesmo com tretinoína, da Paleno, Epiduo, porque a gente sabe, e eu sei que vocês sabem, que eu sei também, que dá pra comprar sem receita. Essa é a verdade. Eu acho que não dá pra gente ficar brigando contra isso e não querendo falar sobre o assunto, porque não dá pra comprar sem receita, porque a gente não deveria comprar sem receita e usar, mas eu sei que muita gente faz isso e tem muita gente aqui também que chegou porque passou a utilizar a tretinoína na pele, nunca teve acne antes e passou a ter por causa disso. Então é um pouco perigoso você começar com esses medicamentos sem um acompanhamento médico, sem saber realmente como utilizá-los. E se você não tem acne, a tretinoína ela pode ser um tratamento anti-envelhecimento, mas tá dentro daquilo também. Tem que falar com o dermatologista, tem que entender se a sua pele vai aguentar o tranco da tretinoína, ela é muito mais forte do que um retinol, por exemplo. E talvez um retinal, ele possa te ajudar muito mais nessa questão anti-envelhecimento a longo prazo do que ficar batalhando para tentar incluir um ácido retinóico na sua pele e a pele não aceita nunca, né? Parece que nunca melhora, porque provavelmente não vai melhorar mesmo. Então, gente, esse foi um vídeo que eu espero ter explicado ao máximo as diferenças entre os ativos da família dos retinoides, os ativos derivados da vitamina A. Lembrando que agora, hoje em dia, eu tô usando o retinol na minha pele. No próximo vídeo a gente pode falar sobre as diferentes concentrações de retinol. A gente tem desde o mais baixinho, 0,1%, até o mais alto, que eu acho que é 5%, que a gente nem pode usar no Brasil, a gente nem tem no Brasil. E depois disso a gente tem o retinal, que seria o seguinte passo pra mim. Mas se você não sabe por onde começar, eu vou deixar uma lista de produtos nas diferentes classificações aqui, tá? Nas diferentes classificações de ésteres de retinol e retinal, pra vocês entenderem no mercado as diferenças entre esses produtos mesmo. Porque às vezes a gente tá comprando um retinal pensando que é mais ok do que usar um retinol, mas não é bem assim. Tá? Se você quer começar hoje a usar um retinol na sua pele, eu aconselho que você comece sim por um retinol. É ok, a não ser que a sua pele seja muito sensível, aí é mais interessante começar por um éster de retinol ou por um bakuchiol, que não é retinol, mas que tem efeitos similares ao retinol na pele. Se vocês quiserem, a gente fala sobre isso no próximo vídeo também. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu não quero me estender mais sobre esse assunto nesse vídeo. Ainda ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar aqui pra você mais um vídeo que eu acho que pode ser interessante você assistir sobre esse assunto. E a gente se vê na próxima semana. Muito obrigada por estar aqui e não esquece de se inscrever no canal. Tchau!